Pouca gente percebeu, mas o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos é uma das mudanças mais profundas no modelo de capitalismo das últimas décadas. O governo americano, que sempre se colocou como guardião do livre mercado, está agora comprando o próprio mercado. O Tesouro Americano passou a ter participação direta em empresas privadas. E a gente não está falando de companhias pequenas. Hoje, o governo americano é sócio da Intel, da MP Materials, da Lithium Americas e até tem poder de voto sobre a US Steel. Em alguns casos, ele é dono de 10, 15% das ações e em outros ele possui o que é Golden Share, que ele tem o poder de veto ou de decisão na empresa. A justificativa oficial é um nacionalismo econômico para proteger a segurança nacional. Garantir que os Estados Unidos ele possa produzir seus próprios semicondutores, refinar seu próprio lítio, fabricar seu aço, mas na prática o que está acontecendo é muito maior. É uma mudança estrutural em como a economia americana vai funcionar de agora em diante. Porque quando o governo passa a ser sócio das empresas, ele não só define regras, mas ele influencia lucros, decisões e a concorrência também. Os Estados Unidos eles estão entrando na era de capitalismo de Estado, o mesmo modelo que eles criticaram a China durante décadas. O modelo em que o governo compra participação em setores estratégicos e usa isso como ferramenta de poder. Durante boa parte do século XX, o poder dos Estados Unidos ele vinha de três pilares principais, que era a força militar, o dólar como moeda de reserva global e o mercado mais livre do mundo. Mas todos esses pilares hoje em dia estão em transformação. O dólar ele perdeu parte dessa força de reserva neutra, os déficits públicos se tornaram lei nos Estados Unidos e agora o próprio mercado, símbolo do capitalismo americano, está sendo estatizado. Esse é o tipo de movimento que não acontece de um dia para o outro, mas que muda demais as regras do jogo. Porque quando o Estado ele se torna investidor, ele deixa de ser árbitro e acaba passando a ser jogador. E quando o árbitro joga, o jogo perde credibilidade. E a mudança começou de forma muito sutil. Foi passada uma lei que se chama Chips and Science Act, que previa subsídios para empresas de semicondutores. O governo então decidiu converter parte desses subsídios em ações. E ele passou a exigir participação nessas empresas. O Departamento de Energia fez a mesma coisa com mineradoras de lítio e o Departamento de Defesa fez a mesma coisa com empresas de metais raros. E quando uma empresa japonesa, a Nippon, tentou comprar a US Steel, a Casa Branca colocou uma condição, que o governo americano tinha o poder de veto. Ou seja, o Estado não estava apenas regulamentando o mercado. E é claro que existe uma narrativa bonita por trás disso, que é proteger a cadeia, reduzir a dependência da China, garantir autonomia em semicondutores, e tudo isso faz sentido do ponto de vista estratégico. O problema é a abertura desse precedente, porque quando o governo passa a ser dono de empresas, ele também passa a ser dono de seus resultados. E, inevitavelmente, ele manipula para proteger esses resultados. O que era para ser uma medida temporária de segurança acaba se tornando um novo paradigma de controle estatal. E é aqui que a história começa a se repetir. Se você olhar para a história dos impérios, sempre tem o mesmo padrão. Nos estágios finais, o governo se endivida demais, o custo da dívida sobe, a confiança no sistema cai e o Estado precisa intervir para manter a estabilidade. O Império Romano fez isso a controlar o preço do trigo, a Inglaterra também teve que fazer isso pós-guerra com o controle cambial, e os Estados Unidos está começando a fazer a mesma coisa comprando ações. Esse é o estágio que precede uma reestruturação do sistema financeiro. Que quando o Estado ele escolhe quem vai vencer, a competição desaparece. E quando essa competição desaparece, a produtividade dessas empresas cai. O resultado disso é o que a gente está vendo no mundo inteiro. As empresas tendo um fraco crescimento, a inflação persistente e bolhas de crédito cada vez maiores. As únicas empresas hoje que estão crescendo são empresas de inteligência artificial. E essa estratégia dos Estados Unidos, por um lado, ela é inteligente, porque hoje os chineses eles dominam 90% das terras raras, 70% do refino de lítio e a maior parte de painéis solares do mundo.
Eles, por anos, eles foram controlando a cadeia inteira dessa extração até a fabricação final. E os Estados Unidos não têm essa estrutura. E nem os custos baixos de mão de obra da China. E por isso, eles estão partindo para uma nova estratégia. Usar o dinheiro público como uma arma econômica. E a história mostra que isso nunca terminou bem. Porque o incentivo muda. As empresas elas passam a lutar menos por inovação e mais por um acesso político. Elas querem agradar quem assina os cheques em Washington e não quem compra os produtos na ponta final. Durante a Segunda Guerra, o governo ele tomou controle de indústrias de aço, de petróleo, de armamentos. Hoje, a guerra é muito mais tecnológica e as armas elas são chips, inteligência artificial, energia. E é assim que nasce o risco de que o dinheiro comece a fluir não para onde tem eficiência, mas aonde tem mais favores. No momento em que os juros subirem mais do que o planejado ou a inflação escapar do controle, esse castelo de cartas, na minha visão, vai começar a tremer. E é nesse ponto que entra uma fase de redistribuição de risco. Os governos eles tentam sustentar os mercados, mas o capital inteligente ele vai migrando para onde há mais liberdade, mais escassez e onde eles conseguem se proteger mais. E é por isso que nos ciclos finais, ativos como ouro e Bitcoin, na minha visão, vão valorizar muito. Não por especulação, mas por sobrevivência e liberdade. Os investidores, nos próximos anos, vão precisar entender política, geopolítica, macroeconomia, para conseguir investir melhor. Porque o lucro vai depender menos de balanço e mais do contexto político das empresas. Não vai bastar escolher boas empresas. Vai ser preciso entender em quais países e quais regiões você consegue investir nessas empresas. E os grandes fundos, na minha visão, já sabem disso. A BlackRock, Vanguard e outros gigantes estão posicionados em ativos alternativos, como commodities, infraestruturas e também no Bitcoin. Porque eles sabem que o que está sendo construído agora não é uma nova política industrial, é uma nova mudança de poder. Para quem está percebendo isso, está entendendo que isso é o início da transformação e uma transição. Um mundo com menos liberdade econômica, mais intervenção estatal e mais dependência de crédito do governo. Mas também é um mundo com oportunidades muito assimétricas para quem sabe se posicionar. E aqui entram estruturas que eu acredito que são importantes, antifrágeis, que elas se beneficiam disso, do caos, e não da estabilidade e do crescimento devagar. São estratégias que não dependem de previsões exatas, mas das oscilações cada vez mais violentas do sistema, tanto para cima quanto para baixo. E quando essa oscilação é inevitável, o segredo é estar exposto nos extremos. O mercado agora não vai ficar morno. Ele vai ou subir muito ou cair muito. E talvez isso gere uma das maiores corridas de alta e de queda dos últimos anos. Ou talvez prepare um colapso sem precedentes também. De qualquer forma, a história está sendo reescrita nesse momento. E é esse tipo de transição que surge as maiores oportunidades da história. A minha área de atuação principal é a proteção patrimonial e estruturas convexas. Se você quer aproveitar para entender como se posicionar nesse novo cenário global, fique atento nos meus próximos vídeos. E caso você queira falar diretamente comigo para te ajudar nessa proteção da tua carteira, eu deixei um link aqui embaixo na descrição para você. Eu espero que você tenha gostado das minhas ideias e eu vou deixar alguns vídeos relacionados aqui para você continuar assistindo. Um abraço.